Bom, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar a nossa aula, né? Eu sou o professor Cleonor, do Instituto Federal do Amazonas, campus Manaus, Distrito Industrial, e nós vamos trabalhar com teoria de controle, a disciplina do nosso curso de Tecnologia Mecatrônica Industrial, né? Então, eu sou, vou escrever aqui, ó, tá? Para você, né? Quem não me conhece, eu sou o professor Cleonor, e nós vamos dar início, então, à nossa disciplina de teoria de controle, ok? É importante, nesse primeiro momento, nós destacarmos alguns pontos essenciais que nós vamos estudar, até para que vocês possam saber o que vai acontecer durante o nosso curso, ok? Aqui nós vamos discutir, eu vou mostrar para vocês a ementa, a forma como nós vamos avaliar, fazer a avaliação, né? Mostrar para vocês uma referência biográfica do que nós vamos utilizar nesse nosso curso, tá ok? Muito bem. Então, como eu falar para vocês, nosso curso, essa é a disciplina do curso de Tecnologia e Mecatrônica Industrial, do Campo Manaus Industrial, do Instituto Federal do Amazonas, e a nossa ementa que vamos trabalhar, que vamos desenvolver aqui, vão ser inicialmente o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos começar a trabalhar com os conceitos básicos, tá, de sistema de controle. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer algumas definições de conceito que conseguem construir a teoria que nós vamos estudar. Aqui nós vamos ter um pouco da história do controle, né? Um pouco da história da automação, verificar qual a diferença entre eles, né? Como é que eles se complementam, vai ser o primeiro tópico. Depois que nós conhecermos um pouquinho da história da teoria de controle, nós vamos começar a trabalhar então com sistema de primeira e segunda ordem. Percebo que nesse primeiro tópico nós temos aqueles conceitos básicos que irão nos levar a conhecer exatamente quem sistema de primeira e segunda ordem. De posse desse conhecimento de sistema de primeira e segunda ordem, né, como é que ele se caracteriza, nós vamos estudar então os modelos matemáticos do sistema. Porque o que ocorre? Quando você conhece o sistema, sabe o que é, você precisa ter o quê? Um modelo para ele. E o modelo que nós usamos é o modelo matemático. Claro que aí nós precisamos de uma ferramenta, né? E nessa etapa aqui do modelo matemático, nós vamos estudar uma ferramenta chamada transformada de Laplace, né? Para quem já estudou, né, vai rever, quem não estudou vai aprender nesse momento, né? Então vamos estudar aqui nos modelos matemáticos. Após fazer estudar essa ferramenta que eu estou falando para você, transformada de Laplace, nós então vamos estudar o quê? Função de transferência, que está intimamente ligado à transformada de Laplace, tá? E para o caso particular, vai estar a função de transferência, que é um tipo de modelo matemático, que nós estudamos no domínio do tempo, tá? Transformado para o domínio da variável complexa. E a função de transferência é apenas um dos modelos. Depois nós temos outro modelo que chama diagrama de bloco, que é uma descrição, uma representação, tá, também feita para o sistema, ok? Diagrama de bloco. Em seguida, nós vamos conhecer então um sistema de controle em malha aberta e malha fechada. Veja aqui o que ocorre normalmente. Quando nós temos sistemas em que nós fazemos testar um sistema, por exemplo, vamos testar um liquidificador. Compramos um liquidificador, vamos lá, ó, colocamos na tomada, ligamos, funcionou, perfeito. Mas a gente não sabe como que o sistema funciona, ou como é que poderia ser melhorado, né? Então, nesse caso que você testou o equipamento, testou o dispositivo, você está trabalhando o sistema em malha aberta. Quando você quer criar um dispositivo, observe, criar um dispositivo, ou então melhorar a resposta, você começa a trabalhar com o sistema com malha fechada, ou também chamado sistema com realimentação, que no nosso caso vai ser uma realimentação negativa, tá? Por quê? Porque nós queremos compensar, nós queremos corrigir, nós queremos melhorar a resposta do nosso sistema. Então vamos trabalhar com o sistema com realimentação negativa. A gente vai estudar com todo cuidado quando chegar a esse ponto. E finalmente o que acontece? Nós vamos depois estudar o quê? Quando nós temos sistema em que nós queremos melhorar, né, o desempenho do sistema, que atinge um certo ponto, nós vamos estudar então erro em regime estacionário.
ou em regime permanente também, que nós chamamos, né? Isso quer dizer que nós vamos tentar verificar como é que nós calculamos o erro em regime permanente. E a partir desse erro, né, nós vamos tentar fazer o quê? Melhorias para que esse erro seja corrigido. Tá ok? Então veja, essa é a primeira parte da emenda. Eu vou escrever o restante da emenda aqui, deixa eu apagar a lousa, tá ok? Para a gente continuar um pouco da emenda. Só um pouquinho, rapidamente. Muito bem, então olha, continuando nossa emenda, né, nós estamos comentando que nós vamos falar sobre regime permanente, né? Como calcular um regime permanente. E falar para você o seguinte, que a ideia de calcular o regime permanente é você tentar corrigir, né, as variações em regime. O que significa exatamente regime? Por exemplo, vamos imaginar que você você tem na sua casa, né, uma rede e que ela fornece 120 volts, né? Mas normalmente, devido às oscilações que ocorrem, ela está variando ali 125, 115, não é isso? 110, vai de 127, mas você está imaginando que está 120. Então significa o seguinte, que o seu regime permanente é quando o sistema estiver usando o quê? 120. Mas as oscilações estão ocorrendo ali para mais ou para menos, não é isso? Precisam ser corrigidos para que essas oscilações cause o menor dano possível no sistema. Isso é um exemplo bem grosseiro para você entender de erro de regime permanente. E nós vamos calcular esse erro, né, para tentar corrigi-lo. Após fazer isso, então nós vamos estudar o critério de estabilidade. O que significa isso? Quando nós estamos olhando para o sistema industrial ou, de modo geral, um sistema, uma das preocupações que nós devemos ter é com a estabilidade dele. Ou seja, o que significa estabilidade? Significa que nós podemos se estabelecermos que nós conhecemos a estabilidade do sistema, nós conseguimos avaliar o sistema, tá? De forma que a gente possa alterar a resposta dele usando algum tipo de artifício ou outro dispositivo conectado a ele, ou embarcado nele, né? Eu posso fazer isso, eu posso imaginar o seguinte, ó, eu tenho, por exemplo, um motor. Vamos imaginar que o motor está estabilizado, estável. Então significa que a partir desse conhecimento eu consigo então dizer para ele o quê? Que eu posso colocar algum outro drive, embarcar nele, para que ele melhore o desempenho dele. Mas para que eu faça isso, eu tenho que garantir que o meu sistema é o quê? Estável. Então no nosso caso, que nós estamos trabalhando de forma da indústria, nós não vamos trabalhar com um sistema que não seja estável, tá? Mas pode ocorrer de você ter um sistema instável. O que você vai fazer? Se o sistema estiver instável, você vai primeiro ter que estabilizar. Depois que estabilizar, aí sim que você vai tentar implementar algum tipo de sistema para que ele atenda um desempenho melhor do que você tem, né? Então, por exemplo, você poderia imaginar um sistema que seja instável. É quando você trabalha, por exemplo, com um sistema aeronáutico. Avião é instável, mas tem que ser criar uma maneira de forma que ele fique o quê? Estável. Qualquer mudança que ele sofra ali de estabilidade, você tem um elemento que corrige. O outro, por exemplo, o drone. O drone é um dispositivo muito estável. Eu estou pegando exemplo físico nesse outro sistema agora, fora isso, o sistema, por exemplo, econômico. A Bolsa de Valores é um sistema muito instável. Você precisa ter um cuidado muito grande para avaliar esse tipo de sistema. Como desenvolver um algoritmo que possa tornar esse sistema mais estável. É complicado, não é isso? Então, nós precisamos fazer o quê? Um estudo muito cuidadoso sobre estabilidade. Como é que nós vamos garantir que o sistema é estável? Quais são os critérios que nós vamos usar? Nós vamos estudar aqui em estabilidade, ok? Após estudar estabilidade, olha o que vai ocorrer. Nós vamos tentar criar uma técnica, nós vamos estudar uma técnica, tá? Para que a gente possa visualizar o sistema, de forma que eu possa dizer que o sistema é estável ou não. Este lugar, inicialmente chamado lugar geométrico das raízes, ou LGR, ou LR, tá? E nós vamos fazer, a partir desse lugar geométrico das raízes, fazer as análises. Tá? Inclusive, nós vamos trabalhar de forma que nós possamos
nesse momento, fazer uns projetos para o nosso sistema. Tá? Por exemplo, nós vamos fazer projetos para tentar corrigir, para melhorar a rapidez, para melhorar o tempo do meu sistema. Ele chama tempo de acomodação, quero melhorar. Aí eu vou usar um sistema, vou usar um dispositivo, que no fundo pode ser um dispositivo eletrônico, analógico ou digital, para melhorar o desempenho do meu sistema, tem que ficar mais rápido. Vamos usar, por exemplo, um outro sistema, que a gente vai tentar corrigir os erros de regime. Aí sim, nós vamos projetar um sistema, é isso? Usando esta técnica do lugar geométrico das raízes, para que o nosso sistema seja corrigido. Agora tem uma questão, quando você olha para essa questão, em que você corrige a rapidez, você pode cometer falhas no erro, regime permanente, vai ser alterado. E vice-versa. Então a gente vai também tentar trabalhar com um projeto de controlador onde você corrige. Observe, você melhora e corrige o erro. Ok? É uma técnica, vai estudar com muito cuidado, usando essa técnica. Depois que a gente estudar isso, já sabe como fazer, já sabe como calcular esse sistema, né? A parte para embarcar no sistema para aquele melhor desempenho dele. Nós vamos estudar então o quê? O controlador proporcional integral derivativo. O que significa isso? Significa que nós vamos colocar um hardware no nosso sistema, que esse aí é o mais conhecido, né, na indústria, em que você vai sintonizar os ganhos, que são ganhos proporcionais, ganho integral e ganho derivativo. Isso vai estar no nosso sistema, que a gente já avaliou, desse sistema em malha fechada, direitinho, vamos colocar esse sistema, um dispositivo lá para tentar melhor desempenho. Tá? E com esse projeto de controlador, a gente fecha o nosso curso. Tá? Fechamos o nosso curso, avaliamos, né, fazemos avaliações. Observe o que eu quero fazer em cada um dos itens, vou avisar vocês, né, que eu vou mandar para vocês, o nosso plano de aula já está bem organizado lá direitinho, o dia das avaliações, como nós vamos fazer avaliações. Tá? Ok? Muito bem. Aí, terminado isto, tá? Eu vou conversar com vocês sobre como é que nós vamos fazer as nossas avaliações. Como é que nós vamos medir o quanto você aprendeu, né? O quanto você sabe. E é um momento em que você precisa parar um pouquinho para refletir o quanto você sabe e o quanto ainda precisa saber, ou o quanto precisa estudar para aprender um pouco mais. E nós vamos fazer o nosso critério de nossas avaliações. Como é que vai ser feito? Nós vamos fazer avaliações escrita e lista de exercício. Quero chamar a atenção de vocês que nós estamos passando um momento difícil, né? Que é esse momento da pandemia. Nesse momento da pandemia, eu peço que vocês façam o seguinte, olha, tenham muito cuidado. Por quê? Porque o tempo corre contra nós. Isso quer dizer que você precisa se organizar direitinho para estudar. Porque essas nossas aulas, veja, você tem a aula gravada, né? Você está estudando, mas você precisa se concentrar, porque você tem outra disciplina, às vezes tem outros compromissos. Você precisa se organizar para estudar. Porque se você não se organizar, ele vai atropelando. Vai ter essa primeira aula, vai ter a segunda, terceira e quarta, e de repente chega a avaliação e você não estudou. Então, aí o que acontece? Eu vou passar lista de exercícios para vocês irem treinando. Vamos treinando aos poucos. Treina. E nós temos o nosso grupo, né, do WhatsApp, que vocês podem mandar para mim, se tiverem alguma dúvida, questionamento, para que a gente comece a discutir sobre essas questões, ok? Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, olha, nós vamos trabalhar, tá, baseado em alguns livros, tá? Eu ia escrever para vocês aqui, observe, escrever a referência, mas acho que não é melhor mostrar para vocês, para ficar gravado, né? E até, de repente, vocês podem usar e valorizar, né, o trabalho de alguns autores. Então, nós vamos usar, tá, esse livro aqui da professora Vilma Oliveira, tá? Vocês estão vendo aqui, não é isso? Engenharia de Controle. Esse livro, ele é muito bom para você fazer uma leitura, né? Claro, estudar de forma mais genérica, né? Ele tem a parte prática, tá? Tem parte do que nós precisamos, então vocês podem ter esse livro aqui, ó, tá? De Engenharia de Controle, Fundamentos e Aulas de Laboratório, da professora Vilma. Que, por sinal, a professora Vilma hoje é a atual presidente da Sociedade Brasileira de Automática, né? Do qual eu faço parte também. O outro livro que nós vamos usar é esse aqui, ó, Engenharia de Sistema e Controle, tá?
sexta edição do Norman Nice. Esse livro é um livro mais rigoroso matematicamente, eu poderia dizer assim, tá? Tem todo o conteúdo, é um livro muito bom para quem está estudando controle, né, e automação, porque ele dá base para você. Toda vez que você precisar, você vai buscar nesse livro as ferramentas que você precisa. Vou mostrar mais um pouquinho, né? O livro está aqui, ó. Dá para vocês verem aí, né? Tá tranquilo para ver? Então, olha, Engenharia de Sistema de Controle, tá? Essa aqui é a sexta edição do Norman Nice. O outro livro, tá? É o livro de Sistema de Controle Moderno, tá? Do DOF. Eu vou mandar um material sobre o DOF para vocês, né? Essa aqui é a versão, deixa eu ver, 11ª edição, tá? Esse livro, eu gosto muito desse livro, porque esse livro, ele conta um pouco, vocês vão ver, do Richard Dorff, né? Ele conta um pouco da história do controle. E além do mais, para quem tem curiosidade um pouquinho mais, né, vai estudar um pouquinho sobre controle avançado aqui. Aqui tem controle digital, controle robusto, né, que é uma área muito boa. Modelo espaço de estado, que é uma outra técnica de modelo, então você pode usar, assim como os outros também tem, né, do Norman Nice. Tem um outro livro também muito bom, que é esse aqui do Frank Powell, Sistema de Controle para Engenharia, tá? Esse livro também, ele é muito bom. Muitos professores adoram usar esse livro, porque é um livro, a versão em inglês dele é melhor, mas a versão em português está também fantástica, tá? Se vocês puderem ter os dois, a versão em inglês e a versão em português, vai ser muito boa para você comparar. Esse livro, ele também tem uma referência teórica muito boa, né? Tem muitas vezes para vocês trabalharem. E tem um livro do professor Plínio Castrucci e o professor Anselmo Bittar e o professor Roberto Salles. Chama-se Controle Automático. Esse livro é um livro muito básico, mas para quem está começando e quer ler, ele também é muito bom, porque ele tem muitos exemplos práticos, né? Exercícios, modelos resolvidos, inclusive as ferramentas de Laplace estão aqui dentro também, assim como estão nos outros, né? Mas aqui também tem uma maneira muito explicada, muito boa de estudar, que eu recomendo a vocês terem, ó, Controle Automático, tá? O outro livro muito bom é esse aqui, ó, Controle Essencial. Esse livro de Controle Essencial, do professor Paulo Maia e o Fabrício Leonardi, ele também, esse aqui é a segunda edição, né? Já tem a outra edição, ele também é muito bom, porque ele traz a parte de definições básicas, tá? Inclusive com aplicações industriais. E o nosso tradicional, tá? Que a gente chama, né? Tradicional, livro do Ogata, né? Engenharia de Controle Moderno. Esse aqui é a quinta edição, tá? Esse livro, eu diria que é um livro muito bom, porque é um livro matemático, porque ele dá consistência teórica para você estudar, tá? Ok? E tem esse livro que também acho legal, porque é um sistema dinâmico, ó, tá? A gente vai ver, quando estivermos trabalhando a primeira parte do nosso curso, que vão ser os conceitos básicos, a gente já vai começar a introduzir o que é um tal de um sistema dinâmico. Esse livro, ele tem, e assim como os outros, né, grande parte deles, ele tem uma parte que é uma ferramenta que a gente vai usar, que é o chamado ambiente do MATLAB. Ele faz alguns programas, né? Por exemplo, ele executa, vocês terem ideia aqui, só para mostrar aqui, ó, ele executa algumas plantas, a resposta, está aqui, né? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Aqui, por exemplo, ele faz as transformadas aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, acho que todos estão vendo, usando o quê? O MATLAB, tá? Que é uma ferramenta muito boa. Então, veja, esses são alguns livros básicos. Tem outros, né, de controle, da coleção Shaw também, que você pode usar. Todos esses livros, pessoal, é bom vocês terem, né? Se puderem, né? Se puder, vai comprando um, vai comprando outro, vai juntando, para que você tenha uma boa biblioteca da área de controle. A partir disto, você vai ter uma boa leitura e uma boa base para o controle, tá? Eu queria inicialmente, né, agradecer a todos que estão nesse curso, né? Agradecer a vocês e dizer o seguinte: nós estamos aqui para trabalhar nesse período inicialmente online, mas que vocês precisam estar atentos, tá? Que a gente tem tempo, nós temos tempo bem definido, você não pode deixar para cima da hora. Detalhe, né? Você não pode
deixar acumular disciplina, porque estão acontecendo outra disciplina. Você não pode deixar acontecer isso. E o controle, eu diria para vocês que quando estamos estudando controle, nós temos que ter um tempo reservado para estudar controle. Tá? Porque se a gente não tiver tempo reservado para estudar controle, nós não temos controle, não serviu para nada a disciplina. Né? Você não tem controle. Para que está estudando? Se você mesmo não tem controle. Então, é importante que você consiga definir muito bem, tá, os horários de estudo, né? Deixa a cervejinha de lado, deixa o churrasco, vai estudar. E detalhe, se você for para a festa, leva a lista. A cada cervejinha que você tomar, resolve uma questão. Chama a família, os amigos para resolver as questões que eu vou passar para vocês. Né? Mas isso quer dizer o quê? Que vocês precisam estar muito bem concentrados. Tá ok? Bom, então essa é a nossa primeira aula. Eu queria apresentar para vocês, eu queria mostrar como é que era o nosso curso, como é que vai ser, dizer mais ainda que eu vou estar à disposição para nós tirarmos as dúvidas, tá? Resolvemos alguns exercícios, eu vou gravar as aulas para que a gente tenha resolução de exercício, teoria, né? E a gente vai ter ainda mais uma aula ao vivo para que vocês possam tirar as dúvidas, tá? Agora, não deixe de baixar esse material. Baixe o material para você saber como vai funcionar. Tá ok? Você vai ter todas as aulas aí que eu vou deixar à disposição para vocês. Tá bom, pessoal? Então, tchau. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.